Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe a cada um. Fiquem até o final desse vídeo e se vocês gostarem, curtam, compartilhem, ajudar a levar esse evangelho para mais além. E que se você ainda não foi inscrito, se inscreva lá no canal, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 11. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Isso foi escrito, Paulo escrevendo aos Romanos, né? Mas aí ele está se referindo, inclusive, lá a outras passagens bíblicas, porque ele diz assim, como está escrito, né? Então ele está se referindo lá no Velho Testamento, quando diz que Deus olhou de cima e não viu um justo sequer. Por isso que ele enviou Jesus, porque não tinha um justo. Imagina se hoje tem um justo, se não fosse pela graça. Então, esse versículo, né, só para a gente começar o contexto, né, para completar o contexto da nossa fala de hoje. Ele ainda afirmava, né, que não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Quer dizer, o povo estava Perdido. disperso, ninguém sabia de onde veio, nem para onde vai, e não conhecia Jesus, que ainda viria mais tarde, né, para trazer a salvação a todos que através da crerem graça, né? nele. Então, naquele tempo, eles faziam oferendas pelos pecados, né? Ofertas a Deus, queimando, matando bezerros, queimando pombos, animais perfeitos, para poder, como um meio de pedir perdão pelos seus pecados. Mas chegou num nível tal, né, que não tinha mais condições de continuar, porque não existia nenhum justo, não existia ninguém que entendesse a Deus e que amasse a Deus e que buscasse a Deus, né? E para isso a gente pegou, né, João 17, de 1 a 5. E João aqui traz o esclarecimento, né, sobre esse assunto, dizendo: Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Jesus estava aqui anunciando que a sua jornada, a sua missão na terra estava se encerrando e era chegada a hora do fim, como homem na terra. Mas que ele sabia muito bem de onde ele veio, e ele já fora glorificado, ele tinha o mesmo poder do Pai antes da criação do mundo, e ele pediu que fosse-lhe retornado esse poder, porque ele, para vir à terra, ele teve que se esvaziar da sua glória. E quando ele morreu na cruz, Jesus, ao ressuscitá-lo, ele teve então restaurado. Deus ressuscitou, né, a Jesus. Jesus sabia, né, que Deus ia ressuscitá-lo no terceiro dia, porque era promessa, e Deus cumpre todas as suas promessas, e assim aconteceu, e ele teve a sua glória restaurada junto ao Pai, e hoje ele tem o mesmo poder que o Pai tem. Ele mesmo disse, em certa ocasião, eu e o Pai somos um, somos uma única, como se fôssemos uma única pessoa. E aí no versículo 2 diz, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então, Deus deu poder para Jesus sobre toda a carne, quer dizer, sobre toda a humanidade. E com a morte dele, trazer a esse povo que se arrependesse, depois da sua morte e ressurreição, quem se arrependesse e cresce nele, né, como filho de Deus, teria salvação. Que é este o evangelho que a gente prega.
que não é um evangelho difícil de entender, né? Um evangelho que, se você ler a palavra, prestar bem atenção, você vai ver que o único que pode salvar é esse, que morreu na cruz e ressuscitou. Então, ele é Senhor de toda a humanidade, inclusive dos apóstolos, inclusive da sua mãe Maria, inclusive dos seus irmãos, de José. Ele é Senhor de todos eles. Porque tem um versículo onde Maria diz, né? Chama ele de Senhor meu Salvador. Então só ele pode trazer essa salvação. Está escrito aqui, ó. Está escrito nesses versículos aqui. Para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E ele morreu por todos, né? Não morreu por meia dúzia. Agora, não é ele que vai dizer se a pessoa vai para a eternidade com ele ou não. Ele já fez a parte dele. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. E aí no versículo 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Quem está falando isso aqui? O próprio Jesus, né? Ele fala sobre Deus, o Pai, e sobre ele, o Cristo. Ele diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, que é Deus, Pai, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quem não crê dessa forma, não terá a vida eterna. Exatamente. Porque as suas convicções, por certo, estarão firmadas em deuses falsos. Outras pessoas, né? Em outras pessoas que não têm nenhum poder para isso, que é atributo exclusivo do único Deus. Exatamente. Assim. Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador. E Jesus continua a oração dele, né? Isso aqui Jesus estava orando, falando com o Pai. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ele está dizendo ao Pai: eu consumei a obra que tu me deste. Eu te glorifiquei através de entregar minha vida, né? E aí no 4º versículo, no 5º, né? E agora glorifica-me. Ele pede ao Pai. Tu, ó Pai, e agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esta afirmação aqui é importante para entender que Jesus já existia, mesmo antes da criação do mundo, como um plano de Deus para salvar o homem que ele iria criar. Porque ele sabia, ele era onisciente, que o homem não ia cumprir com as condições que lhe foram atribuídas e, ao descumprir, perderia o direito da salvação. E ele teria um segundo plano. E mais, muitos dizem que é o plano verdadeiro, o único plano que Jesus tinha, que Deus tinha, melhor dizendo, para enviar Jesus à Terra para que morrer, crucificado, depois da sua morte ser ressuscitado, e dessa forma aqueles que crerão nele, creem em Jesus como único Salvador, teria restaurado o direito de receber a vida eterna e de ser chamado filho de Deus, por adoção, né? Porque creu. Então, e aí que eu pergunto, né? Se não tinha um justo sequer, né? Quando Deus olhou para cá e resolveu que enviar Jesus para nos salvar, e Jesus se prontificou a vir, nesse momento não tinha um justo sequer, ok? Tá. Aí veio Jesus, fez a parte dele. E agora, antes que nós crescemos nesse Jesus como Filho de Deus e como único e suficiente Salvador,
único intercessor, como a Bíblia diz. Ninguém pode interceder por nós ao Pai. Quem já está morto não tem esse poder. Quem não ressuscitou. Então, quem ressuscitou foi Jesus. Isso que a gente explica, às vezes a pessoa não consegue compreender, porque não leu a Bíblia para saber quem ressuscitou e quem não ressuscitou ainda. Porque muitos e muitos santos, que a Bíblia chama de santos, todos que seguiram Jesus quando ele esteve na terra e todos que creem nele agora também. Todos nós devemos nos santificar para ser santo. Ah, mas como? Deus falou, né? Deus falou que Jesus falou, né, que ia, Jesus é Deus também, falou que iria, né, morrer, ressuscitar, e todo aquele que nele cresce, né, teria a vida eterna. Aquele crê de obedecer, né? Aquele crê. Esses dias eu vi um repórter perguntando para várias pessoas se elas acreditavam em Jesus. A maioria diz que não, né? Porque era numa universidade. Então, as universidades destroem os filhos da gente, né? Tudo que você ensina, você... Não a gente da gente mesmo, mas tudo que a Bíblia ensinou, tudo que eles aprenderam, chega lá, né? As pessoas tiram da cabeça dos estudantes. Eles realmente estão, assim, muito eficientes. Vou dizer eficientes, porque quantos e quantos jovens, né, têm se perdido, têm deixado Jesus quando entram na faculdade, né? Tem entrado em paranoia. O que acontece, as pessoas ao entrar na faculdade acreditam que tudo que ali se ensina é verdade, mas não é. E eles passam os livros para eles lerem, livro que não é de ninguém, que morreu por nós. Basta uma reflexão, a pessoa entrando sabendo disso, que nem tudo que ele vai aprender lá é verdade, e principalmente no sentido da espiritualidade, da crença em Deus, da fé cristã. Isso lá é ensinado de forma diferente. Exatamente. E as pessoas, mas é a faculdade, né? Tá tudo certo, é isso mesmo. Não é isso mesmo. Porque os jovens, eles ainda têm uma cabeça, né? Eles estão indo em formação, a sua... Adolescente ele está desenvolvendo ali o seu caráter, né? E acaba recebendo isso como verdade absoluta. Não existe verdade absoluta fora da Bíblia Sagrada. Então, uma vez que a pessoa entenda isso, ele não é enganado. Exatamente. Assim que ele vê um ensino que não é verdadeiro, ele não grava aquilo, não leva em consideração, que é o que todos deveriam fazer. Exatamente. Mas muitos não são cristãos, se até os cristãos se perdem. Até os cristãos imagina se os que não são. É verdade. Aí fica difícil. Não, e Jesus disse, né, que ia ser tão difícil os últimos tempos, que até os escolhidos poderiam ser enganados. Então, é importante, né, que os pais ensinem a seus filhos sobre as questões espirituais, sobre as coisas de Deus, o que diz a Bíblia, que a Bíblia é infalível, palavra de Deus, para que quando ele chegar lá, ele não ser ludibriado, não ser enganado e rechaçar aquilo que vai lhe trazer destruição. E agora eu deixo aí, né, com alguns jovens que seguem a gente, que gostam de ir à igreja, ler a palavra de Deus, que quando entrar aí, vão fazer o Enem, né, bastante pessoas agora que eu conheço, adolescentes, jovens. Então, pega a sua Bíblia, carregue ela todos os dias da sua vida. Ao invés de um professor ou um aluno te influenciar, você influencia ele para Deus. Quando eu fui entrar na faculdade, algumas pessoas me disseram, não, Jesus está voltando, vai para um lugar daquele e tal. Eu falei, sim, mas ele vai me dar graça e ao invés de eu me perder lá dentro, eu vou ganhar almas para o reino dele. E eu falei com tanta fé que Deus abençoou e cumpriu isso na minha vida. Então, voltando ao que eu ia dizer, né, que até me perdi um pouco sobre a questão de nós não sermos justos, né? Então, antes que a gente se decida para Jesus, nenhum de nós está salvo.
Antes que a gente decida obedecer a Bíblia, a se batizar como Jesus mandou, pregar o Evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo, não tem como ser salvo sem que seja através de Jesus Cristo. Só de você escolher uma outra pessoa para você chegar a Deus, está perdido. Está perdido, é a Bíblia que fala. Então a gente está aqui insistindo, batendo na tecla para dizer, olha, ninguém é bom o suficiente para se salvar. Ninguém. Eu nunca fui, por isso o título aqui, né? Eu sempre pensava, o que nos aguarda a morte e depois da morte era uma incógnita. Aí me ensinavam que se a gente tivesse pouco pecado, a gente ia para um lugar, pagava eles, depois ia para o céu. Gente, eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei louca. Eu falei, é tudo mentira, inventaram esse negócio para a gente se perder. Porque na Bíblia diz que só tem 2 caminhos. Então, por isso que eu digo a você, antes de ler a Bíblia, crer nela, obedecê-la e ter só Jesus como seu único e suficiente Salvador, intercessor, você não é salvo, nunca será. Porque até estávamos conversando em família, né, ontem, e eu comentando isso, sobre a bondade. Não, eu também nasci, mesmo sem ser evangélica, mesmo sem conhecer a palavra, o meu coração sempre foi voltado para ajudar as pessoas. Eu pensava mais no outro do que em mim, até me prejudiquei muito na minha vida por agradar os outros, entendeu? Por querer ser boazinha com os outros. E era para ser salva? Não, é porque eu era assim, eu sempre fui assim. Então, quantas pessoas têm assim, né? Mas a Bíblia afirma que a natureza do homem é má. É má. É má. Mas, assim, mas ele é criança, ele nasceu agora. Mas a natureza dele não desenvolveu. É má. A hora que ele vai crescendo, ele passa a ter uma natureza má. Exatamente. E como se livrar dessa natureza má? Através da palavra. Só através do sangue de Jesus. A gente fala o sangue de Jesus porque ele derramou, né, o sangue dele na cruz. Ele ressuscitou, mas o sangue dele, se nós clamarmos, ele é capaz de nos purificar de todo pecado. A Bíblia diz isso. Então, o que eu quero ser claro é isso. Nós de nós mesmos não merecemos nada. O que nós merecemos é a morte e a condenação eterna. Mesmo que nós tenhamos sido bonzinhos, feito caridade, dado tudo que nós temos para os outros, sabe? Paulo diz que se ele queimar o corpo dele, para salvar a humanidade, de nada tem valor. Nada tem valor. Nada então, tem valor. As coisas são diferentes. As coisas de Deus não são fáceis de entender. Mas quando você tem o Espírito Santo te orientando, tirando as dúvidas. Gente, então está começando uma chuvinha que Deus está mandando, refrescando. Então, através do Espírito Santo de Deus é que você adquire esse conhecimento, passa a ter esta convicção e assim a sua vida passa a ser diferente. Não, e olha, eu estava pensando hoje, né, meditando aquela hora, a gente meditando na palavra de Deus, eu fiquei pensando, dos apóstolos de Jesus, os 12, né? Aí eu não fui a fundo, não, eu só comecei a lembrar daqueles que eu já vejo falar muito, que todos, né, hoje pede para eles pedir para Deus, para eles pedir, sabe, sendo que eles ainda não ressuscitaram, mas ainda tem mais um problema, que nenhum deles eram realmente santos. Por isso que Jesus mandou santificar, santificai-vos. Porque, para pensar, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro cortou a orelha lá do soldado romano, do sumo sacerdote lá, que veio para prender Jesus. Pedro era irado. E outra coisa, quem mais? Me ajuda a lembrar isso. Judas andou com Jesus, era o tesoureiro do grupo. Entendeu? Tomé não creu quando Jesus ressuscitou, porque ele não estava lá quando Jesus apareceu aos 11, né? Ele não estava. Eu só acredito se eu ver, colocar o meu dedo nas suas chagas, colocar a minha mão no seu lado, aí eu acredito. Senão, não acredito.
Ele ficou com Jesus o tempo inteiro, junto com os outros, Jesus falando, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E ele não acreditou. Ele só acreditou quando Jesus apareceu a ele. Então, tinha algum santo? Quem mais? Vamos ver. Tem mais algum aí? Tiago e João. Eles eram irmãos, né? Sim. Apóstolo Tiago e João. Foi lá com a mãe deles para subornar Jesus. Jesus, ó, nós queremos... A mãe dele já pegou a palavra, né? Quero que meu filho sente de um lado e o outro, meu filho, senta do outro no teu reino, do seu lado. Jesus falou, quem quer ser o melhor ou o maior, que seja o menor. Então, Jesus já deu uma lição ali que eles estavam totalmente errados. Então, assim, o orgulho. Essas pessoas eram santas? Não. Nós somos santos? Não. Nós falamos, às vezes, coisa que arrependemos, né? Nós fazemos alguma falha, alguma coisa que arrependemos. Mas é o processo da santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Isso está escrito na Bíblia. Porque sem a santificação ninguém verá Deus. Não adianta a gente pensar também que vai morrer e vai acabar. Vai não, gente. Vou me cremar, eu vou sumir. Não vai sumir não, porque sua alma, ninguém destrói a alma, que a alma é de Deus. A alma é um projeto. É um projeto de Deus. Então, não adianta, tem para onde correr. Ou um caminho ou outro caminho. Não adianta ficar procurando alguém para interceder, para ir lá por você, com Deus, porque com Deus não funciona. Funciona aqui na terra, mas com Deus não funciona não. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua renúncia. Se não renunciar àquilo que Deus está falando na Bíblia, não é o que heresias, coisas que os outros falam, é o que está na Bíblia. Se não renunciar àquilo que ele está pedindo, né, para renunciar, ele também, a parte dele ele já fez, ele tem mais nenhuma responsabilidade com a sua salvação. Né? Agora é entre você e Deus. Tá bom? É esse recado que a gente quer deixar aqui. E estamos falando para vocês, estamos falando para nós também. Porque enquanto estiver aqui na terra, nós estamos sujeitos, né, a errar. A palavra de Deus, segundo a Bíblia, é igual faca de dois gumes. Corta dos dois lados. Exatamente. Nós somos humanos, né? E assim é necessário para que ninguém se exalte, porque todos que falam também precisam cumprir aquilo que ele está falando. Exatamente. E nós temos que cumprir mais ainda, mais certinho. Porque nós somos a atalaia de Deus. O que é atalaia? Aquele que leva a palavra. Como que nós podemos levar uma palavra ou que nós não conhecemos para levar errada, ou que nós não obedecemos? Então, é isso aí. Pessoal, então fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo na próxima semana. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Tchau, tchau.